Seja bem-vindo a mais um episódio do Arte na Mesa. Hoje a gente está aqui com o Fábio Padilha. Fabinho, obrigado por ter colado. Galera, fotógrafo, videomaker, filmmaker, mais uma galera aí do audiovisual, tamo junto. Tamo junto. Vamos falar de audiovisual. É isso aí, prazer estar aqui, primeira vez, né? Tô um pouco tímido, mas... Primeiro podcast? É, primeira vez. O primeiro a gente não esquece, velho. Mas a gente vai acostumando, né? Sabe que o primeiro podcast que eu gravei, mano, a gente gravou, foi quase 2 horas falando, aí uma câmera deu pau no cabo e ela ficou pixelizada, velho. Aí tive que gravar tudo de novo. Aí Mas você entrevistando ou você entrevistando? Não, eu sendo entrevistado. Aí eu brinco que o primeiro podcast que eu participei já foi o segundo, tá ligado? Então, eu trabalho muito com live, né? E o podcast é meio que isso, né? Apesar de ter edição, a energia da live, né? Da televisão, né? Eu trabalho muito com TV, então eu curto isso, assim, de ter o ao vivo, de errar e, puta, continua, segue, né? Sim. Então, o podcast tem essa alma mas, assim, a gente fica tímido porque a gente está acostumado a ficar do outro lado. Do outro lado. Eu acho que esse foi um dos motivos para eu ir para essa área que, tipo, eu nunca curti sair nas fotos, né? Então, toda vez que alguém ia tirar foto, eu daqui, e aí ia sempre para trás das fotos. E até hoje, né, isso acontece, né? A gente é fotógrafo, você sabe, né? Então, puta, vai tirar foto, dá pro fotógrafo aqui, ó, não sei o quê. Mas é isso, né? Prazer estar aqui. Você é referência, né, na foto para mim, né? Talvez você nem saiba disso, mas quando eu comecei a fotografar, né, e eu comecei o sonho, né, de fotógrafo no skate, né? Então eu queria trabalhar com skate, viver do skate, né? Acho que isso tem muito do skatista, né? Acho que o skatista, o sonho dele é viver ou ser skatista ou viver do skate. Do skate, né? de alguma forma. né? De alguma forma, porque é um mundo tão assim, apaixonante. Você vive isso, né? Você vai dormir pensando em skate, acorda pensando em skate. E o nosso jeito de vestir, de andar, de falar, tudo é o skate, né? Isso não acaba nunca, né? Você pode parar de andar, mas o skate vai estar lá. Vai estar lá. Eu tava falando isso no outro episódio, né? O Ivan e eu, mesma coisa. A gente ia fazer o rolê com os caras andavam pra caralho e a gente era meio tosco. Vamos ser fotógrafo, velho. Foi automático, na verdade. Isso não é uma decisão. Você vê ali que os caras andam pra caralho, já tá com uma câmera. Vamos fotografar e deixa os caras andar. É verdade. Você, mano, é muito louco, assim, né? O meu canal, né, hoje ele é sobre fotografia e audiovisual. Eu comecei a entrar no audiovisual por causa do YouTube. E hoje dá para dizer que eu vivo do audiovisual, faço vários trabalhos de audiovisual. Quanto tempo você está nessa jornada? Como que você começou? Hoje você vive só do audiovisual, né? Como que você começou? Por quê? Solta a voz aí. Então, o meu começo, assim, tentar, né, ser breve, que já estamos muito tempo na caminhada, mas o meu começo foi, tipo assim, eu sempre me interessei por foto, sempre achei da hora, mas o meu começo foi engraçado, porque eu tava ali, terminei o colégio, e meu pai, assim, sempre foi, né, incentivador, né, de estudo, né? Então ele sempre achou importante estudar. Então eu terminei e ele ficou meio que na minha volta, assim, puta, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E eu não sabia, né? E eu acho que eu sempre quis fazer publicidade, assim, no fundo, assim. Mas ele acabou que falou, puta, tem esse curso aqui que eu acho que é a sua cara, assim. Meu pai, que não tem nada a ver com arte, assim, meu pai era empresário e tal, mas ele sempre falou isso pra mim, você tem alma de artista e tal, e aí ele me mostrou esse curso, né, que era um curso da FIAM, FMU FIAM, de cinema e vídeo, e puta, bati ali na hora, eu falei, cara, é isso, assim, nossa, tem tudo a ver, porque abordava fotografia, arte, história da arte, cinema, então... A partir dali eu me encantei e até hoje sou apaixonado com isso, né? Tanto que eu sou tão apaixonado com isso, né? E você deve compartilhar desse mesmo sentimento que a gente faz isso como profissão, como hobby, como lazer, com tudo, como né? passatempo. Exatamente. Então a gente está sempre ali, tá trabalhando, tá vendo foto, vídeo, tá descansando, tá vendo foto, vídeo. É isso, né? É bem isso mesmo. A gente acaba consumindo
o nosso próprio mercado em todos os aspectos, né, cara? É incrível. Vou relaxar. Aí você tá vendo um filme. Aí você tá analisando a Exatamente. luz daquele take, enfim. Mano, você começou ali por volta de 2007, né? Que você começou direto com vídeo, começou na foto? Na foto, meu O que sonho... você fotografava na época? Meu sonho era ser fotógrafo, né? E eu acho que... Acho não, tenho certeza que ser fotógrafo em 2007 era uma coisa e hoje em dia é outra, né? Eu tenho quase certeza que ninguém... Não vou falar ninguém, mas tipo, ninguém quer ser mais só fotógrafo. Tipo, eu tenho um sonho de ser fotógrafo. Acho que Antes tinha um glamour, né? hoje em dia a foto e o vídeo eles caminham juntos, né? Por uma série de questões, né? Que é a revolução da DSLR, né? Que a galera não sabe, mas a DSLR é uma câmera de foto que filma. Que começou a filmar. Né? E que começou a filmar e que revolucionou o mercado e é o que todo mundo consome hoje em dia praticamente, né? O mercado é dominado por isso. Mas eu comecei querendo ser fotógrafo e aí comecei fazendo foto de balada, que era todos os fotógrafos hoje que já passou por essa fase, né? Que tinha aquela parada de foto na balada e tal. E aí ganhando muito pouco, e aí fui fazer casamento, e aí, assim, foi só desilusão, assim. Casamento pior ainda. Então, fui trabalhar com uns caras, pô, vem fazer de graça e não sei o que, a gente quer ver seu trabalho e tal. Então, aí fui desiludindo, e aí na faculdade eu tive um contato lá, um amigo que falou, pô, você não quer vir trabalhar com a gente e tal, como editor? Isso lá em 2006. Quer trabalhar como editor e eu falei, pô, mas eu não sei mexer com isso aí. Ele falou, não, cara, você aprende aqui, eu te ensino, não sei o quê. E aí, cara, passou o tempo e continuei, não parei na edição desde então. Comecei como editor e aí aquela correria compra câmera, aí, né, o mercado meio que moldou isso, então você é obrigado a fazer tudo, né? Então, Hoje em dia o cara tem que saber fazer tudo. Mas você começou, acho que na minha opinião, assim, na minha humilde visão, assim, você começou do melhor jeito, né? Porque se você aprende a editar e sabe o que precisa para uma boa edição, você sabe como captar e o que captar, né? Tô falando besteira ou não? Não, com certeza. E é o que, tipo, como eu comecei como editor, e até hoje eu sou editor, então, por exemplo, eu sou tudo, né? Então, às vezes a galera me chama para trabalhar, puta, a gente tá precisando de editor, puta, a gente tá precisando de operador de câmera. Mas quando você vai trabalhar com editor, você pega o material dos outros e aí às vezes falta um segundo, às vezes a imagem tá tremida e aí você como editor tem essa visão e o cara que tá gravando, que só grava que não tá vendo o material, ele talvez não tenha essa visão. Às vezes ele tá olhando a imagem ali, ó, às vezes no próprio visor da câmera tá legal, mas quando você bota ali, não tá legal. Tá então bom. O cara não tem essa experiência, né? Então, Enquadramento. Exatamente. Eu comecei a evoluir mesmo na captação quando eu comecei a editar os vídeos pro canal, assim. Porque eu tinha que fazer os B-rolls, assim, pra falar dessa câmera. Sim. Aí eu falava, tipo, 1 minuto e meio. Aí eu mesmo entregava pra mim, tipo, 30 segundos de B-roll. É assim mesmo. Aí eu falei, pô, eu tô fudido. Aí tinha que pôr em câmera lenta pra poder entrar. E eu vim da TV, cara, e assim, a TV é um bagulho muito mágico, porque é tudo muito rápido e tudo muito na hora. Então, assim, essa era digital é meio que assim, você tá gravando, né? Isso tá mudando um pouco, obviamente, por conta das qualidades dos celulares. Mas você tá gravando para você editar e, né, por exemplo, esse conteúdo vai no domingo que vem, por exemplo. E a TV não, a TV você filma e às vezes daqui 1 hora já tá no ar. Ou pode ser ao vivo e já tá lá. Então a TV ela me trouxe isso de muito menos margem para erro, né? Então você vai batendo cabeça lá. Que TV você trabalhou? Eu trabalhei na TV Alphaville. Eu trabalhei um pouco, não na SBT, mas para SBT, né? Eu trabalhava numa produtora, a gente fazia conteúdo para o digital da SBT e trabalhei na TV Globo lá de Campos, de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Foi uma experiência, assim, inesquecível, assim, fiz jornal ao vivo, fiz debate de
de eleição, assim, foi um tesão, assim, cara, tipo... Aprende pra caralho. Aprende pra caralho, assim, você vê aquela é assim, é um trabalho, tipo, margem zero erro, né? Exatamente. Acontece de errar, Não, mas... e TV, assim, é erro atrás de erro e muitas vezes a galera não percebe, né? Então, a gente que trabalha com TV, a gente sabe que é assim, a gente às vezes percebe os erros, as pessoas não percebem. Às vezes tô vendo TV, assim, com a minha mina, ou até às vezes uma série, um filme, pode ter erros que passa por várias revisões, mas a gente como editor, às vezes um segundo, um frame, né? Ali... Então, por exemplo, lá em Alphaville tinha um cara que o apelido dele era Media Offline, né? Que ele trabalhou na Rede TV. E Media Offline, né? Para explicar o contexto, é quando você bota um arquivo lá para editar na timeline e esse arquivo se perde. E aí, às vezes, você exporta o projeto todo e aí o projeto vai ao vivo ali, faltando um pedacinho. Já aconteceu isso comigo. Então, aí o apelido do cara era Media Offline, porque ele deu um vacilo desse, né, ao vivo, né, ele botou lá um VT ao vivo e rodou desse jeito, mas pô, eu acho que se todos os profissionais passassem por TV ou por live, né, a live também é TV, né, a galera não vê dessa forma, mas é a televisão, live e televisão pra mim é a mesma coisa. Tá ligado? É o mesmo conceito. Mudou que você tá na internet ao invés de estar num canal de televisão. Mas é a mesma coisa. Mas se todo profissional passasse por isso, eu acho que, cara, eu ia aprender muito, assim. Me fala uma coisa. Hoje você tem uma produtora. Sim. Qual que é o nome dela? Fala aí. Padilha Filmes. Padilha Filmes. Segue aí. @Padilha Filmes. Instagram e em breve no YouTube, né? A gente tá Qual que foi o ponto de virada pra ter uma produtora própria, mano? Na sua carreira? Cara, eu trabalhei assim. Eu acho que assim, a primeira resposta, né? Eu acho que é uma coisa que eu fui trabalhando ao longo dos anos. Acho que todo artista passa por isso, que é de autoconfiança, né? Então eu sempre trabalhei para os outros, mesmo tendo todo o conhecimento para trabalhar para mim mesmo, para ter minha produtora. Então, assim, eu acho que eu passei anos assim. Não falando isso pra mim literalmente, mas duvidando de mim, né? Então eu fazia, eu trabalhei muitos anos assim para pessoas, para produtoras que, me sugavam ali e eu fazia tudo. Eu era o diretor, eu era o editor, eu era produtor e tava ali correndo pra no final do dia tá ganhando ali, né, 300 conto, 500 conto e tipo, teve um momento na minha vida que, fecharam as portas para mim, nessas produtoras, por N motivos. E aí eu me vi ali cercado ali. Então eu falei, cara, vou começar isso do zero, né? Eu tenho potencial, eu tenho portfólio, eu tenho os clientes, né? Então eu já tinha, na verdade, alguns clientes que já me chamavam, mas eu não tinha oficializado a produtora. Mas acho que a virada de chave foi isso mesmo, né? Tipo, eu me vi ali né, precisando nadar, água batendo na bunda, as contas chegando e eu tive coragem mesmo de começar e até hoje estou aí. Né? Acho que mais, assim, se eu falar besteira você me fala, mas acho que o mais importante é o conhecimento de saber fazer e saber que você vai entregar, né? Sim, porque uma coisa é vender, né? Vender todo mundo vende. Exatamente. E assim, eu aprendi muito com meu pai é empresário. E eu comecei a trabalhar com ele desde os 14 anos, né? Então ele pôs essa regra em casa, falou, você vai trabalhar na rua ou você vai trabalhar comigo, né? Eu não quero vagabundo em casa. E na época isso me revoltou muito, mas eu sei que hoje, né, mudou, né, o meu caráter, né, o profissional que eu sou. Então eu aprendi muito com meu pai a visão de um empresário, né? Então em todos os lugares que eu fui trabalhar, Leandro, tipo, eu era o melhor funcionário, assim, porque eu via o lado do patrão, né? Então, Sim. O funcionário tem muito isso, né? Tipo, é o clássico, né? O funcionário xingando o patrão e não sei o quê. Reclamando. Reclamando. E eu, óbvio que eu também xingo os patrões, mas eu tinha essa visão de ver como um empresário mesmo, né? As Sim. dores, né, de um empresário, como é que é, até. Então isso me ajudou muito, né? Então você abrir uma produtora ou enfim qualquer negócio que seja, não é só vender, não é só o trabalho, você também tem relacionamento com o cliente, manter o cliente, saber vender, saber colocar preço, né? Saber vender de novo, né?
Exatamente, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? Você saber vender de novo. Principalmente, acho que agora, não sei, na era do celular, porque, por exemplo, eu fui para a Amazônia, a gente foi em 3 caras. Foi uma Blackmagic, uma Sony, uma Canon. E aí o dono da produtora, o Michael Mota, um abraço, Motinha, falou, ó, leva o drone. Beleza. Os 3 operavam drone. Aí o cara falou assim, leva o iPhone 15 Pro Max. Aí, ou seja, se cada um dos profissionais que estavam ali tivesse um iPhone 15 Pro Max, o documentário ia ser feito do mesmo jeito. Sim. Por que eu tô falando isso? Hoje você faz um trampo com... Essa é a ZV-10, né? Hoje você faz um trampo com a ZV-10. Pode chegar um outro cara lá com o celular e ofertar para o cliente o mesmo trampo com o iPhone 16 que filma em C-Log. Tô falando besteira? Não, E mais barato. Não, isso é uma, assim, é uma retórica mesmo, assim, de todos os profissionais de vídeo, eles sabem disso. Tipo, o cliente não quer saber o seu equipamento. Entendeu? Na hora que você for fazer o orçamento, você vai falar, minha câmera custa 60 mil. Ele não quer saber. Ele quer saber se você entrega o que ele quer. Exatamente. Porque assim, e vamos ser honestos, na verdade, se você está fazendo um conteúdo para mídias sociais, para Instagram, não adianta você filmar de Alexa, enfim, de Blackmagic, o Instagram ele vai comprimir a qualidade, obviamente que você... Alexa, pausar música. Ela entrou nas ideias. Obviamente que você vai ver uma diferença, mas essa diferença não é tão gritante para significar, por exemplo, um iPhone custa 15 pau, uma outra câmera custa 100 mil. Né? Na verdade, o cliente ele vai querer, né, saber o que cabe no bolso dele, e é a realidade da maioria dos clientes, os nossos clientes, né? Tipo, eles não querem saber. Verba. É verba, exatamente. E o que eu aprendi, né, voltando nesse tema, é a recorrência dos clientes, né? Não adianta nada eu fazer um vídeo hoje pro cara, ganhar, tipo assim, o justo, né? Que a gente sempre tenta trabalhar no justo que eu deveria receber e não ter mais cliente. Então eu prefiro ganhar um pouco menos, fazer uma parceria, né, com o cliente e manter esse cliente. E é o que paga minhas contas, são os clientes recorrentes. Eu tenho 2 clientes, talvez 3, que estão há 3, 4 anos comigo, né? Então, tipo... Que é o que mantém. É o que você mantém. terceiriza alguma coisa? Muito. Tipo, o que você terceiriza? Tudo, assim, Captação? Captação, edição menos, porque eu tento deixar mais em mim. Eu acho que é a coisa que eu mais tenho dificuldade de encontrar. Editor que edite como eu quero, ou na velocidade, ou com compromisso, porque o editor ele envolve tudo isso. Como ele é a última base, né, de tudo, né? É o cara que pode atrasar e ferrar seu cliente e ferrar seu negócio. Exatamente, ele é a última base de tudo, então ele pode ferrar com o trabalho se o cara não for compromisso, se ele não atender, tipo, chegando no prazo, o cara sumir, aí você toma no cu e é isso aí. E aí a hora que você perde cliente, enfim. Mas o resto eu terceirizo tudo, né? Até edição, né? Quando não dá, né? Não dá, né? Por exemplo, agora eu tava viajando, né? De férias, e aí surgiu um evento, cara, de lá mesmo, assim. Eu fui lá organizando 3 pessoas para ir lá no evento, 4 dias e tal. E aí, quando eu voltei, o material tava aqui para mim. Sim. Quando você sai de férias assim, você leva a câmera pra fotografar, né? Mas, cara... Você é daqueles caras que tá com a namorada? Peraí, amor, deixa eu fazer uma foto aqui. Não, mas, então, nessa viagem, cara, assim, chegou porque foram 20 dias na Europa, 4 países, aquela loucura, assim, porque viajar é muito mágico, assim, muito foda você chegar num lugar, assim, por mais que hoje em dia você vê tudo, né? Eu já tinha visto bastante. Eu, por exemplo, fui para Inglaterra, Londres, Amsterdã, Bélgica e Paris, né? Bruxelas e Paris. E por mais que você já tenha visto, quando você vê no olho nu, o real ali, tipo, é muito mágico. Então, puta câmera ali, você vai... Cara, chegou assim, acho que 10 dias de viagem, eu
fiquei assim com asco da câmera, porque, mano, enche o saco, porque é o seu trabalho ali, né? Você vive daquele, você tá lá de férias, então aí chegou uma hora que eu falei, puta, eu vou guardar a câmera, eu quero curtir ali. E o celular é muito mais rápido, né? mais Você rápido. vai ali, tipo, chama menos atenção também, porque é todo um processo, né? Você vai tirar, você pode estar no país mais seguro do mundo, você tira uma câmera da mão, ele já causa, assim, né, um espanto nas pessoas, aí você fica meio arisco, né? Você fala, putz, será que esse cara vai me roubar? Será que tem trombadinha? E tem, né, no mundo inteiro, né? Essa imagem errada que a gente tem, né? Eu tenho relatos de pessoas que foram roubadas lá em Bruxelas, tipo, o cara tirou o celular no segundo, quando ele foi pra botar no bolso, os caras já levaram. Levou. Paris, tem lá... Celular estão roubando pra caramba em Paris. Puta, Paris é foda, você tem que ficar o tempo todo. Dentro do museu, você recebe aviso de pickpocket, né, que eles chamam. Dentro do museu, os caras falam, fica atento, tal. Isso aconteceu comigo quando eu fui pra Ushuaia, cara. Quando os 3 primeiros dias, meu irmão, acho que eu fiz umas 5.000 fotos, assim, ó. Lá pro 5º dia, cara, eu larguei a câmera, eu falei, mano, não aguento mais. É o lance de, tipo assim, você tá sempre... Lá não tinha esse problema de roubo. E lá, cara, era um lugar muito inóspito, assim. Eu tive lá. Mas, lindo, cara, puta, eu não... Ushuaia, pesquisem aí, Terra do Fogo. Sensacional. É uma cidade que poucas, né, pessoas conhecem, mas é... Tipo... Sabe como eu conheci lá? Eu digitei no Google a neve mais barata do mundo. E foi barato viajar pra lá, assim. Tipo, acho que eu gastei R$2.000 e passei muito bem. Assim. Eu acho que antigamente compensava mais, né? Eu tive na Argentina esse ano, né? Eu trabalho e, cara, tá um absurdo, assim, a inflação, caro. Assim, tipo... Tem uma ideia pra você tomar um café, assim, num café lá, tipo, papo de $20-30, assim, o negócio tá absurdo, assim. É por causa do novo presidente, né? Ele subiu tudo, né, pra ajudar a economia, mas enfim, né, política... Cara, vamos... Equipamento, assim, isso é um jargão muito louco, né? Tem gente que fala, mas equipamento não faz diferença, o que faz diferença é o seu conhecimento. Óbvio que o seu conhecimento faz diferença. Mas equipamento faz diferença, né? Na hora de produção. Conta pra gente aí. Cara, é porque o mercado mudou, né? Antigamente, tipo, existia uma profissão operador de câmera, né? Por que existia essa função? Porque não era fácil operar, não era qualquer um. Imagina, botões, né? Pega lá, televisão, né? Tem mudado, né? Ainda existe, né, esses equipamentos que precisa de um profissional mesmo. Mas hoje em dia, cara, essa câmera aqui, isso eu não escondo de ninguém, eu não engano meus clientes. Essa câmera, se você botar ela no automático, qualquer um opera. Qualquer um opera. Então, ou seja, ela vai te entregar uma qualidade que talvez um profissional, talvez não, com certeza, um profissional com um equipamento muito mais defasado, né, com uma lente muito mais defasada, não vai conseguir chegar a um amador com um equipamento foda, entendeu? Então, isso é meio óbvio, né? Então, tipo, o equipamento hoje em dia, não sei quantos %, sei lá, mas ele realmente sem faz dizer diferença. Que, por exemplo, ele acelera alguns processos também, né? Também. Tipo assim, por exemplo, isso daqui é uma câmera que pode te entregar uma qualidade de cinema. Olha o tamanho dela. Sim. Antigamente, como que era o tamanho das câmeras para fazer cinema, por exemplo? Se você voltar no tempo, né, e a galera ainda usa, né, o filme mesmo, né? E quanto custa, né? Tirando o valor da câmera, quanto custa cada rolo, né, de filme. A galera tá voltando um pouco, né? Eu acho que assim, existe acho não, né, eu pesquiso, né, eu estudo bastante isso, né, então se você tiver interesse, assim, você consegue saber com qual câmera foi filmado cada filme, né? Então, existe a maioria, assim, da Netflix, hoje é tudo digital, né, câmera digital, mas tem diretores, tipo Scorsese, assim, ele sempre opta pela película porque ela realmente tem uma característica só dela, né? Então você não vai conseguir chegar no digital. Você vai colocar filtros ali que vão simular, mas a mesma qualidade da película é igual, o melhor exemplo é o vinil e a mídia digital. Né?
Então a qualidade do vinil, ela sempre vai ser superior, por mais que eles tentem ali, não vai ter, né, Como chegar perto. como chegar, né, do tipo de... E a Netflix hoje tem as câmeras que são homologadas, né? Sim, sim. A partir no caso da Sony, é a partir da FX3. FX3, né? FX3, que ela é full frame. Muito louco. Qual que é o seu equilíbrio entre o artístico e as demandas comerciais no mercado corporativo? Você joga Cara, seu artístico ou você vai ali no briefing a risco? Cara, isso é uma pergunta delicada, porque assim, os meus clientes hoje, ao contrário do que eu gostaria, são mais corporativos, né? Então meus trabalhos são muito quadrados, assim, então tipo na risca o briefing. não, eu digo assim quadrados porque assim, às vezes eu tô comunicando, por exemplo, vamos fazer uma suposição, tô fazendo um trabalho para uma indústria farmacêutica que eu já fiz. E aí eu tô comunicando os funcionários, ou comunicando os clientes. Então é uma coisa que não te dá margem para você sair muito aquele do sério ali, uma coisa mais elegante, vamos dizer assim. Então não me dá muita margem para criação e ao longo do tempo eu fui tendo esse feeling, então meio que eu sei, às vezes eu até brinco, né, com amigos e tal, assim, eu falo, vou fazer uma coisa bem brega aqui, porque eu sei que o cliente vai gostar. E não é uma coisa que eu gosto, mas eu sei que o cliente vai gostar. E eu acho que a régua, né, a balança é você balancear o que o cliente vai gostar e o que realmente vai ser legal para o cliente, né? Sim. Então, muitas vezes o cliente ele não tem essa noção, mas ao mesmo tempo você tem que entregar o que ele quer, né? Então, sim. cliente feliz, dinheiro no bolso, um e o próximo. E eu tento não... isso é uma coisa que eu fui mudando, eu tento não me apegar muito com os trabalhos, porque eu sempre fui um cara assim, de tipo... ficar olhando e detalhes, não sei. Então eu tento sempre velocidade, né? Então peguei e fiz o trabalho entregar o quanto antes. Isso foi um aprendizado mesmo. Segue o briefing, vai. Segue o briefing, entregou, aprovou, já vamos pro próximo. Não vou mais pensar nesse que já foi, puta, não gostei, não ficou legal, ficou tremido. Já era, passou, virou página. Sensacional. Mas a resposta é assim, é o cliente que manda. É o cliente que manda. É o cliente que manda. É o briefing do cliente. Eu não tento me envolver, porque o meu lado artístico, ele é bem peculiar mesmo. Então, tipo assim, eu vim do skate, né? Minhas referências é mais tipo de rua. Mais underground. De rua, underground, então... Me conta uma coisa. Projeto autoral, você fez alguma coisa? Você olha para esse lado? Cara, eu olho, mas assim, é foda, assim, você vai me entender, assim, é muita correria, assim, o nosso tipo de trabalho que, puta, a gente não é CLT, a gente não tem horário para entrar, não tem horário para sair. E é literalmente o que fode a gente de tempo, né? Então, eu sempre tento... nos meus tempos livres trabalhar coisas autorais, né? Então eu já fiz um doc, né, sobre uma torcida, né, de esportes, né, que foi um evento que eu fui trabalhar e aí conheci o pessoal lá da torcida, vi a paixão dos caras, achei super da hora, e aí eu mesmo fiz um projeto, entreguei para eles, né, e aí eles, puta, adoraram. E inclusive é da Fúria, né? A torcida da Fúria é um time de esportes bem grande, né? Tem Neymar envolvido e tudo mais. Fúria quem? É Santos? Não, Fúria é um time de esportes, né? Que eu conheci através do CS, né? Do Counter-Strike. Só que eles estão em vários esportes, né? Inclusive tá rolando a Kings League, que é um... E eles estão lá? E eles estão lá, e assim, é um time muito grande e tal, muito forte, e aí eu entreguei esse projeto para eles e eu considero autoral, foi um trampo, né, tipo assim, foi um trabalho, assim, não é uma coisa assim, que tipo, eu quero fazer um vídeo de skate e eu vou fazer do meu bolso, assim, não foi uma parada assim, mas eu gostei de fazer, assim, porque é uma das coisas é uma das minhas paixões e com certeza, assim, daqui para frente, assim, eu tenho interesse em fazer mais projetos, assim, que é documentar, né? Documentário, entrevistar as pessoas, contar histórias. Isso é louco, isso né? Um tesão, velho. Eu gosto muito de documentário, cara. Eu
tem umas ideias na mente aí, mas às vezes você esbarra no ego das pessoas, né, cara? Principalmente no skate, né? Enfim. Você hoje, como que você vê... bom, a gente já sabe que inteligência artificial tá para todo lado, né? Tá aqui na câmera, tá no celular. Como que você vê esse lance de produção de vídeo com inteligência artificial? Você acha que vai substituir? Cara, eu vejo assim, com cuidado, né? Eu acho que de bate-pronto, todo profissional que se vê atingido pela inteligência artificial de alguma forma, tem alguns profissionais que foram atingidos mais, assim, sei lá, talvez locutores, roteiristas, e outros que foram atingidos menos, mas que estão ali, né, meio que se sentindo ameaçados. A gente tem que olhar com carinho, porque no fim das contas, tudo isso veio para facilitar a vida, né? Ele não veio para substituir, a inteligência artificial não veio para substituir o fotógrafo, ela veio para ter mais elementos e enfim, né? Agilizar processos? Agilizar processos, mas eu vejo de uma forma positiva, porém perigosa, né? Então, eu já vi campanhas que foram feitas totalmente com inteligência artificial, inclusive de campanhas grandes de empresas brasileiras, né? Aqui no Brasil já. E isso é perigoso, porque você está tirando, né, profissionais do mercado, né? Então, que eu sou contra usar a inteligência artificial. Agora, você fazer uma campanha toda baseada em inteligência artificial, eu acho que é um pouco meio covardia, né, isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o consumidor ele não vai aceitar isso, porque talvez você pegar a tiazinha lá e olhar no celular e mostrar, ela vai acreditar em tudo que a inteligência artificial faz. Mas as pessoas já estão ficando espertas, né? Então, quando uma pessoa mais esperta, assim, eu digo esperta não de inteligência, tá? Mas tipo, esperta de reconhecer... De sacar ali, de né? sacar. Então, a pessoa já bate e fala, puta, inteligência artificial. Isso tira todo o crédito, né? Tira toda né, a qualidade. Por exemplo, você acha que alguém vai ver algum filme feito de inteligência artificial? Eu acredito... Pode ver por curiosidade. eu acredito que não, porque você tira, tipo, por exemplo, até as animações tem o ator ali por trás fazendo a locução, então tudo, ela tem o lado do ser humano, do Você sabe que aquela voz é daquele cara que fez o outro filme. O diretor fala, não, cara, não ficou legal a fala, vamos fazer de novo, né? Então você tira tudo isso. Então eu acho que assim, não vai substituir, talvez algumas profissões sim, mas falando, né, do nosso meio, não vai substituir. Então eu não tenho medo, assim, eu só fico um pouco, como todo mundo, um pouco arisco, mas como a gente já trocou ideia, né, sabendo usar, né? Eu acho que o maior risco tá para as novas gerações, porque corre o risco de elas não aprenderem a pensar, né? Pra gente é um desafogo, né? Vamos colocar, pra gente é um desafogo, né? A gente tava até brincando, eu sentei ali, fiz 12 roteiros em 10 segundos, mas você também tem que saber como pedir para ter um roteiro, e mesmo assim você tem que lapidar depois, né? E você vê que é engraçado. Antes da inteligência artificial, já existia algumas, por exemplo, eu que sou editor, né, e os editores vão saber do que eu tô falando. Antes de vir inteligência artificial, já existia os templates, né? Para quem não sabe, os templates são projetos que editores criam, né? Editores no mundo inteiro, e te deixam um projeto pronto. Então, um projeto 3D, não sei o quê. Então, existem sites que você vai entrar lá, eu quero um 3D de um menininho andando de skate. Sim. E aí você vai ter aquilo pronto para você, e aí dentro do projeto, com as suas habilidades ali no programa, você vai customizar do jeito que você quer, colocar a logomarca do seu cliente e tal. Então esse é um recurso que nós editores já tínhamos, e a maioria não compartilhava isso, porque ele não queria que o cliente soubesse que aquilo veio pronto. Sim. Mas eu sempre fui honesto com relação a isso. Então eu sempre usei template, nunca escondi isso, nem do cliente. Que agiliza o processo. Né? Porque agiliza o processo, né? Então acho que a inteligência
artificial tem que ser usado da mesma forma. Eu acho que ela otimiza os processos, mas eu volto a dizer, né, é um risco para a nova geração aprender a não pensar, né? Porque se você for parar para pensar assim mesmo, né, até eu tô rolando uma dualidade aqui. Se você hoje quiser trabalhar sem ter muito esforço cerebral, você fica no chat GPT o dia inteiro, criando tudo. Eu uso muito, principalmente para edição de foto, cara. Remoção. Eu quero umas dicas suas, que Cara, às vezes... evoluiu absurdamente. Porque edição de foto porra, é um negócio muito cansativo, assim, e trabalhoso, né? Não, porque acabou, velho. Hoje em dia é um clique. É uma por uma e aí, né? Outro dia eu queria tirar uns posts. Eu fiz a foto de um ônibus de um cliente meu e tinha 3 postes na frente do ônibus. Mano, clique, puf, tirou. Aí eu só corrigi um defeitinho legal, mínimo, cara, assim. muito legal. Tá absurdo que a evolução, assim. Mas é isso, cara. E quanto tempo você levaria pra fazer isso? Né? Fora do... Os recortes, velho. Lembra dos recortes antigamente, como que era? Você tinha que vir, levava horas. Hoje em dia você dá um clique Não, assim. e aí, às vezes você tá recortando um negócio gigante e aí você se confundiu ali no mouse, você perdeu todo o recorte. Começa de novo. Cara, era muito desafiante. Trabalho de artesão mesmo, né? O photoshopeiro das antigas era um artesão, né? Qual que é o maior desafio de uma produtora hoje no mercado corporativo? Cara, eu acho que o maior desafio tá em lidar com o cliente, atendimento ao cliente. É o atendimento. É por isso que as pequenas produtoras, né? Eu, no meu caso, assim, eu me denomino como produtora porque eu entrego nota, eu trabalho, né, com prazos, enfim, tudo que uma empresa faz, mas eu sou só eu, né? Mas eu acho que o maior desafio tá em lidar com o cliente, né? Então, ser profissional, cumprir prazos, né? Cumprir horários, né? Então, muitas vezes um profissional só, que não é uma empresa, mas ele tem nota, tem tudo, às vezes ele vai cometer erros que uma empresa não cometeria porque tem uma estrutura, né? Então, são demandas bem estipuladas. Então o desafio é o atendimento ao cliente. Eu acho que o maior desafio é esse, do que o trabalho em si, porque o trabalho, com certeza, muitas pessoas vão fazer. Por exemplo, vou colocar aqui, eu já fiz trabalho para Ambev. A Ambev, ela pode anunciar lá no LinkedIn e encontrar milhões de profissionais. Por que que ela escolhe uma produtora ou, né? Não escolhe não um profissional? Porque ela precisa desse profissionalismo, ela precisa, sabe, ter esse compromisso, né? Ela sabe que na hora de fechar, ela vai ter um profissional fechando. Na hora lá da gravação, ela vai ter um cara específico que vai saber lidar com o cliente, porque às vezes não é qualquer pessoa que ele está gravando também. Exatamente. Eu fico pensando assim, né? O mercado hoje, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, assim, falar, eu tenho 3 clientes que estão comigo há tantos anos e quer queira ou quer não, assim, quer queira sim, são clientes que te sustentam, né? Eu chamo de ganha-pão. Hã? Eu chamo de ganha-pão. Ganha-pão. Eu falo pra minha mulher, é o meu ganha-pão. Eu conheço, assim, uma produtora, tem um amigo meu que tem uma produtora que ele fala assim, ó, na estrutura que eu tenho hoje, eu só vou ter 5 clientes. Que é como ele consegue atender bem esses 5 clientes. Ele falou, se eu colocar um 6º cliente, um cliente eu não vou atender bem. Exatamente. Ou 2. Então ele não passa daquele número de clientes. Eu acho isso incrível. É o maior erro que as pessoas cometem, que eu já cometi. Eu era muito adepto assim, a dinheiro na mão, calcinha no chão. Então, tudo que surgia de trabalho tá pegando. Ó, pra você ter uma ideia, Leandro, acho que vou chutar, né? Porque eu não sou muito bom de conta, né? 2006, 2007 eu tô trabalhando com isso. Né? Até hoje, eu fui dar um não para um cliente, para um trabalho, acho que esse ano passado, que eu nunca tinha recusado.
cara falava, puta, mas eu só tenho isso. Tá bom, Vem. vamos lá. E aí você passa a noite sem dormir, aí você fica doente. Eu fiquei, assim, muito doente. E eu, como eu falei, né, eu sou sozinho. Então, tipo, se eu ficar doente, a produtora para. Acabou. Entendeu? Acabou. Então, tipo assim, e assim, ainda tem o doente que você consegue ligar, você consegue editar, mas tem um doente que eu fiquei mesmo de cama Você não ali, de consegue febre, e são, cara, aí para, e aí para de receber, né? Se você para de trabalhar, você para de Para de receber, receber. não tem um, né, INSS, não tem um Eu senti isso auxílio. na pele em novembro, que eu tive uma lesão na panturrilha. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro sem trabalhar, velho. Então. Eu só não quebrei porque eu tenho agência de marketing que eu faço social media para alguns clientes. Sim. Mas se fosse só do audiovisual, eu tinha quebrado, velho. Sim. É complicado. Tinha que ter vendido os equipamentos e tudo. Não, mas é isso, Leandro. E, cara, assim, só voltando, né, uma parada que você falou, antes né, dessa pergunta dos equipamentos e tal, você falou muito do ego, né? Você fala sobre. Falei. Lá no começo, né, quando eu falei que você era uma referência, eu lembro muito disso, assim, porque quando eu comecei a querer ser fotógrafo de skate, eu tinha minhas referências, né, óbvias, as mais óbvias, né, que eram da revista, né, que Sim. eu lembro do Chopa, Átila Chopa, Fernando Martins, pô, eu olhava aquelas fotos, assim, mano, era isso que eu quero fazer. Só que aqui no bairro, né, tinha as referências daqui. E isso é a mesma coisa, os skatistas tinham as referências daqui. Aí Sim. tinha os caras do bairro. E, cara, você era um fotógrafo que eu olhava e falava, puta, mano, o que Da esse cara hora. tá fazendo, mano? Eu via você colocando flash pra fazer foto. Eu falei, mano, na minha cabeça, tipo assim, isso abriu, assim, tipo, puta, na minha cabeça flash era em estúdio, sabe? Sim. E aí é isso, cara, tipo, o trabalho, né, do artista, né, e nós somos artistas, envolve muito ego, né? Então eu Muito. tenho ego, você tem ego. Todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, esse ego é meio que vai formando as panelas e, enfim, e deixando, assim, o mercado, vamos usar as palavras, escroto. E foi minha maior desilusão na vida foi o skate, assim, o Foi mercado mesmo? do skate. Que momento que você desistiu, assim? Cara, eu tentei. Tava querendo fazer essa pergunta, né? Cara, eu fiz, ó, pra dizer que eu não tentei, eu fiz uma matéria com a 100%, né, eu fui pra Bolívia, né, na época o editor lá era o Viegas, né, Marcelo Viegas, um abraço aí, obrigado pela oportunidade. E, cara, eu fiz lá a matéria e aí eu achei que ali naquele momento ia ser uma virada de chave e tal, mas, pô, eu acho que as marcas em si, a gente tem uma visão que um negócio é muito maior do que é, né? Então, às vezes você chega lá na marca X ali que você acha que é super grande, que você vai conversar com o pessoal no marketing, às vezes é uma pessoa X que não é nem do skate. Nem entende, né? Nem entende, né? Não vou ficar citando nomes aqui, Sim. não quero te complicar, nem, enfim, queimar nenhuma marca, mas é muito gerido por pessoas que não entendem do skate, ou às vezes algumas marcas têm gente do skate, mas que tem essa panela, né? E são coisas que tem que ser falada, né, Leandrinho? Porque muito do skate a galera sabe que rola, mas Sim. não fala. Não fala. Não por quê? Porque tem medo. rabo preso. Tem medo. Rabo preso, né? Mas é isso, mano. Eu tava trocando uma ideia com o Ivan no último episódio. E, cara, eu até flutuei um pouco ali, fiz umas colaborações, né, com a Vista. Mandei meu material pra tribo, saiu uma coisa ou outra, mas eu nunca ganhei dinheiro com skate, velho. Nunca ganhei dinheiro, de verdade. Quando eu achei que eu ia ganhar dinheiro, o nego veio querer passar o pé em mim. Eu falei, amigão, um abraço. Enfim. É foda, porque isso, infelizmente, em todos os setores, né? Eu tenho meu irmão que ele é representante e há muitos anos, né? E que é a mesma coisa que nós. O sonho dele era viver de skate e aí ele acabou, né, nesse corre de
vender as coisas, acabou virando representante e, porra, ele acumula rasteira, assim, porque é foda, é um mercado que, tipo, a galera não tem, tipo, por exemplo, uma parada que eu vejo lá nos Estados Unidos, tá? Eu nunca fui pra lá, mas, enfim, a gente consome cultura, conversa com as pessoas, mas eu acredito que uma cultura que tem nos Estados Unidos que, por exemplo, se você é um profissional e você é skatista, as pessoas te vê melhor dessa forma. Sim. E parece que aqui no Brasil você vai trabalhar na marca X e você é skatista, o cara não vai te ver melhor, ele vai te ver pior, entendeu? Às vezes né, ele vai dar preferência para um cara que tá dentro da panela, às vezes o cara não tá nem uma coisa que não é respeitada aqui na cena do skate é tipo o tempo de caminhada, entendeu? Então, tipo, não tem essa hierarquia, tipo, porra, você tá há quantos anos fotografando skate? Tem oportunidades que foram dadas que não foram dadas para você, para pessoas que chegaram agora. Sim. Entendeu? Mas, enfim, né, Leandro? Eu acho que envolver esse tema não era para ir para esse caminho, mas é polêmico, um mas desabafo, é legal falar. né? Legal um desabafo, falar. né? Um desabafo. Tem que falar. Mano, eu faço às vezes um ping-pong e aí, putz, com a galera do audiovisual e fotografia não tem como. Sony ou Canon? Tá bom. Sony pra vídeo, Canon foto. Não, Sony ou Canon? Tá bom. Sony. Sony ou Red? Red. Red ou Panasonic? Red. Red ou Alexa? Alexa. Não pra mim. Alexa ou Sony? Sabe por quê? Porque é o que a gente tava trocando ideia. Depende pra quê, né, Depende cara? pra quê. Então, tipo, por exemplo, pra mim, a Red já descarta, a Alexa já descarta. Porque são arquivos muito pesados, então eu não vou ter Você computador. não precisa também. Não vou ter computador para suportar esses arquivos, né? Eu acho que hoje tem um mercado de ilusão, principalmente no YouTube, né? O cara que vende, como você vai faturar tanto. Não, isso. Os caras que vendem review. Eu faço review de equipamento, mas para que as pessoas conheçam. Sim. E tomem a decisão certa. Eu acho que é muito. Às vezes você vê o cara comprando um Ronin que ele nem vai precisar na produção dele. Ele usa 20% do que o Ronin... Isso me revolta mais do que a gente tá falando do skate. Não, isso revolta demais porque, cara, é vender ilusão mesmo. Tipo, tem vários, né, da hora do audiovisual que são, né, as figurinhas carimbadas, né? Mas tem menores, mas tipo, você vê que esses caras vendem mesmo. Então ele promete um valor, ele fala, quer ganhar 30 mil. E, cara, tipo, tá errado, assim. Eu conheço pessoas que largaram, tipo, empregos confortáveis, né? O cara ganhava bem, então o cara largou tudo, não, vou viver de audiovisual. No caso, deu certo. Mas poderia ter dado errado, passar né? fome, velho. Pode passar fome. Porque às vezes o cara ele tem que saber uma coisa que não é ensinado na escola. Nem na escola. O cara tem que saber ser empreendedor, velho. Ele tem que saber fazer uma planilha no Excel, ele tem que saber fazer projeção de caixa. Muito foda. E outra coisa, Leandro, tipo, isso que eu falei, esse exemplo que eu falei, né? Talvez se esse meu amigo estiver assistindo, ele vai saber que é ele. Tá dando certo hoje, mas tipo, o mercado hoje ele é diferente do mercado de antigamente e obviamente vai mudar. Vai mudar. Entendeu? Muda o tempo inteiro. Eu falando sobre isso, eu tenho esperança que, tipo, que o mercado vá... eu acredito que o mercado vai abrir muito, assim, né? Talvez diminuir ticket, né? Que fala, mas aumentar. Então eu acho que, tipo, a padaria aqui da esquina vai começar a produzir vídeo, enfim. Enfim, aí eu acho que o futuro é esse, assim, cada vez mais ter mais mercado, né? A padaria aqui da esquina. Todo mundo tá produzindo vídeo e, cara, é mais uma coisa, né, que eu acho que tem que acabar, né, que é esse ciúminho entre profissionais, né, então às vezes, tipo, o profissional, o fotógrafo não gosta de outro fotógrafo no evento. Puta, isso eu acho zoado. É zoado, então tem trabalho pra todo mundo, rapaziada, é isso. Eu já fui em trampo que o cara me queimou, velho, com a produtora. É assim mesmo, velho. Por ciúmes. É assim mesmo. Puro ciúmes. É o lance do ego.
Mano, se alguém quiser contratar sua produtora, deixa o contato aí, velho, pra nós. É padilhafilmes@gmail.com. Isso aí. Ou @padilhafilmes no Instagram, tem lá o contato. Celular, e é aí, isso. a luz ficou até torta agora no final. Não, mas tá bonita ó, a sombra. Ficou O legal, artista fala né? que foi por querer. Tá tudo certo. Você, só pra finalizar, se você tiver que dar uma dica pra quem tá começando aí no audiovisual. Cara, a minha maior dica é, primeiro, respeite quem veio antes, né? Pode parecer besteira, né? E isso vale no skate também, né? Então, às vezes você vê o cara, puta, esse cara não anda nada, mas, irmão, o cara já fez muita coisa ali. Então, respeite quem veio antes e estude, velho. Estude, Estudar, né? Estudar que nem o Leandro falou, hoje em dia tá tudo fácil, velho. Tá tudo muito fácil, mas... E pra não cair no conto das ilusões, né? Exatamente. Que tem muito, né? Exatamente. Então, respeite o mais velho e estude. Mano, obrigado. É nóis, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade, mano. Tamo junto. Pra você que ficou até aqui, curte, comenta e um beijo e até o próximo Um domingo. abraço. Beijo, mãe. Beijo, mulher. Joana, te amo. Aí.